Então, ó, de novo, volta. Duas coisas. Duas. O pássaro voa com duas asas. Para alcançar a verdade, duas asas. Quais são as duas asas? A fé e a razão. E segunda coisa, nós usamos a fé e a razão para nos elevar na contemplação da verdade. E a verdade existe. Porque se a verdade não existisse, a verdade não existe, seria a verdade. Verdade é uma coisa que não pode não ser. A verdade é. Qualquer coisa que sai disso, está saindo de uma lógica, fica uma loucura, isso foi coisa que os modernos inventaram. O que nós estamos buscando é o resgate de uma coisa chamada razão. Razão. O mundo hoje carece de razão, de sabedoria. E vejam, presta atenção. Eu não estou falando de instrução. Eu não estou falando de conhecimento de escola, de educação escolar. Eu estou falando de sabedoria. Hoje a gente vive um mundo maluco. Certo? E isso é algo sério. Isso é algo sério. Então eu trouxe aqui um trecho que diz assim, ó. Será que eu realmente sei que Deus existe? Só uma pergunta. E aí eu trago um trecho que é de uma carta, né? De São João Paulo II, chamado Fé e Razão. Olha o que São João Paulo II, isso é palavra da igreja. É o Papa, numa carta, ele escreve para toda a igreja, ele escreveu uma carta chamada Fé e Razão. E ele diz o seguinte: venerados irmãos no episcopado, saúde e bênção apostólica. A fé e a razão constituem como que duas asas pelas quais o espírito humano se eleva na contemplação da verdade. Vou repetir. A fé e a razão constituem como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva à contemplação da verdade. Foi Deus que colocou no coração do homem o desejo de conhecer a verdade. Em última análise, de o conhecer a Ele, para que conhecendo, amando, possa chegar à verdadeira, também, à verdade plena sobre si próprio. Olha que trecho lindo do texto escrito por São João Paulo II. O que isso tem a ver com a gente aqui? Isso tem a ver o seguinte: o que o Papa está falando, veja só na primeira frase ali, ó. A fé e a razão são como que o quê? O que é que ele está dizendo? Duas asas. Todo mundo comigo aqui? A fé e a razão são o quê? Duas asas. Certo? A fé e a razão são como que duas asas pelas quais o espírito humano se eleva na contemplação da verdade. Então a fé e a razão são como que duas asas. Por que ele usa isso? O que vocês acham que significa essa metáfora, essa analogia das duas asas? Uma complementa a outra. Faz ele subir mais, faz voar. O que é que usa duas asas? Os anjos. Mas você já viu algum anjo com duas asas? Vamos ver o que você já viu. O que você já viu? O que é que vocês já viram de duas asas? Materialmente, não, literalmente, não. Avião. Aves. Alguém já viu por aí um avião voando de uma asa só? Possível isso?
Avião de uma asa só, existe isso, gente? É possível avião de uma asa só? É possível, sim ou não? Tá. E pássaro? Pássaro com asa só? É como se a árvore as asas fossem uma asa pé, a outra asa. Exatamente. Mas é exatamente essa metáfora que João Paulo II está usando. A fé e a razão são como o quê? Duas asas, que elevam um espírito humano a contemplar a verdade. Vamos de novo. A fé e a razão são como o quê? Que elevam o espírito humano a contemplar a verdade. Aqui a gente já tem duas coisas. Contemplar e ver. Do alto você está vendo. Como uma águia. Ver. Grandona lá, ó. Certo? A visão de cima. Tá vendo tudo. Para isso ela precisa de quê? Duas asas. Quais são as duas asas? Fé e razão. Tá? E ela vai contemplar o quê? A verdade. Pronto, aqui a gente tem dois elementos. As duas asas que... O que é que são as duas asas mesmo que eu esqueci? Fé e razão. E o segundo elemento que nos levam a contemplar a verdade. Então aqui vem o ponto central na nossa formação humana. A primeira delas é o seguinte. Se o inimigo ele quiser me impedir de me elevar para contemplar a verdade, se ele quiser quebrar o meu espírito, essa elevação do meu espírito para contemplar a verdade, quem está dizendo não sou eu, é São João Paulo II, o que ele precisa fazer? Só basta quebrar uma. Certo? Se ele danificar minha asinha aqui, eu já vou ficar ave débil, como diz Santa Teresinha. Certo? Por exemplo, um pássaro com uma asa quebrada, quando ele tenta voar, ele fica assim, em círculo. Não é isso? Ele fica em círculo, ele não consegue. Tudo bem? Vocês estão pegando a visão? Então, o demônio ele só precisa quebrar uma. Ele pode atacar a minha fé, ou ele pode atacar a minha razão. Esse é um ponto. Ele pode atacar a minha fé e ele pode atacar a minha razão. E hoje o que a gente vê, não só os ataques à fé, é também o ataque à razão. Hoje nós vivemos num mundo que discute coisas estranhas. Do tipo, a grama é verde mesmo? Hoje nós vivemos num mundo que discute coisas bem estranhas. Do tipo, vaca é vaca ou vaca é boi? Vocês estão me acompanhando ou não? Tudo bem? O que eu e o Marcelo a gente começou a identificar foi o seguinte. Sim, o demônio ele ataca a fé. E tem muita gente defendendo a fé. E nós temos que defender a fé. Que é uma asa. Mas, e a razão? Tudo bem? Há um tempo atrás tinha uma discussão, por exemplo, estava uma discussão na internet que viralizou aí. Na internet, meu irmão, ou lugar maluco é a internet. É ali que fica claro tudo que nós estamos trazendo aqui para vocês, sobre essa confusão que o demônio incute na cabeça e no coração das pessoas. Estava uma discussão sobre o aborto. Aí uma pessoa falando com a outra, uma pessoa que era cristã contra o aborto, falando com a outra que defendia o aborto. E aí ela olhava para a pessoa e dizia assim, o feto é um ser humano? Aí a pessoa dizia, ele é de natureza humana, é um ser humano, mas não é uma vida humana. Como pode? Vocês estão me acompanhando que isso não tem lógica? Entendam, isso não
tem lógica. Então, o que nós estamos vivendo hoje? É um mundo que as coisas parecem não ter lógica. E não precisa ter. Para os filósofos clássicos, se uma coisa é, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo sob a mesma perspectiva. Então, se eu sou A, eu não posso ser B ao mesmo tempo. Se B é o contrário de A. A gente começou a perder essa lógica. Isso é tão absurdo que às vezes a gente tenta explicar isso e as pessoas ficam, o que ele está falando? Esse é um ponto. Então o que nós temos? Nós temos aves que até acreditam. Quando eu coloquei se Deus existisse aqui para vocês, muitos de vocês começaram a falar, não, ele existe, que maluquice é essa? O Ed está trazendo um rapaz aqui que está perguntando se Deus existe. Que maluquice é? Claro que ele existe, eu estou aqui porque ele existe, porque você tem fé. Mas para pensar um pouquinho. O mesmo é o semeador, o mesmo é a semente. O que falta para que essa semente dê fruto? A terra. Então, peraí. Opa, razão. Peraí, deixa eu estender a outra asa aqui. Às vezes, eu e você, nós estamos, uma ave tentando voar com uma asa só. Você já viu o avião voar com a asa só? Você já viu o avião voar? Alguma ave voar com a asa só? Impossível. Então eu preciso estender a outra asa. Qual é a outra asa? A razão. Segundo ponto, a verdade. Verdade. Aí eu vou encher o saco de vocês aqui contando uma historinha. Eu morei muitos anos em São Paulo. E trabalhei como professor em uma grande universidade lá de São Paulo. Então, eu sempre fui convidado para encontros de formação, de desenvolvimento, sempre me interessei por isso. E alguns encontros, em que eu estive, eram pessoas, pela visão do mundo, altamente gabaritadas. Eu estou falando de gente com uma formação elevada, academicamente, ou gente com posição em empresas, diretores, não sei o quê, que agora é tudo em inglês, é CEO, CPO, CTO, se não sei o quê, se. E eu estava lá, o mais pobrezinho da turma, era uma turma de 35 pessoas, 35. E eu estava fazendo um curso. E a treinadora, presta atenção que essa história é importante, ela chegou e fez assim, pessoal, eles estavam falando sobre um outro assunto lá, ferramentas de desenvolvimento e tal. Aí ela chegou e falou, pessoal, existe verdade absoluta? Aí todo mundo, era bem 35 pessoas. Vocês estão entendendo que eram 35 pessoas altamente gabaritadas, Eu era o pobrezinho professor lá dentro. Essas 35 pessoas responderam em uníssono. Não! Lá atrás, estava o professorzinho dizendo sim. Sim. Ela me olhou assustado. Todo mundo me olhou também, porque eu fui o único dissonante da história, dizendo que existia uma verdade absoluta. Ela me olhou assustado, todo mundo me olhou assustado, eu disse, não vamos criar polêmica. Com certeza eu estou errado, segue o barco. E assim foi. Ninguém questionou, nem se questionou. Terminou o momento, não era sobre isso. Eu chamei ela para conversar quando terminou o encontro. Eu disse, querida, eu não sei como sustentar filosoficamente aquilo que você afirmou. Racionalmente falando. Tudo bem, está tudo certo. Não vou entrar em discussão, nem quis entrar na hora. Mas como é que você pode afirmar que não existe verdade absoluta? 1, a afirmação. 2, ser unanimidade.
Nós passamos a chamar isso do dogma moderno da verdade relativa. Se você chega na nossa sociedade hoje, todo mundo detesta os dogmas da igreja. O que é um dogma? O dogma é uma verdade de fé. Eu não preciso entender, eu acredito. Então, por exemplo, o dogma mariano da virgindade de Maria. Eu não preciso entender. Isso nos foi revelado. Eu acredito que Maria é virgem antes, durante e depois do nascimento de Cristo. Tudo bem? Isso é um dogma. Pô, mas é com base em quê? Tem os fundamentos na palavra de Deus, mas um dogma de fé é uma verdade que me é revelada e eu aceito essa verdade. Pois a verdade é relativa, é um dogma moderno. Ela é um dogma moderno. Primeiro porque é unânime. Para pensar, se você pensa nos seus amigos, nos seus familiares, se você perguntar, existe verdade absoluta, o que é que eles vão dizer? Eles vão dizer que não tem. Tudo bem? Vocês estão comigo, gente? Sim ou não? Está fazendo sentido? Vocês já ouviram coisas desse? Ou vocês pensam assim também? Porque pode ser que isso seja uma verdade que você acredita e nem perceba que acredita. Agora vamos lá, vamos investigar ela. É possível eu afirmar que não existe uma verdade absoluta? Para eu saber que não existe uma verdade absoluta, eu preciso ser alguém absoluto. Vocês concordam comigo ou não? Só alguém onipotente, onipresente, onisciente é que pode afirmar: não existe verdade absoluta porque eu sou absoluto em todos os lugares, sobre todos os conhecimentos, e eu digo, não existe verdade absoluta. Faz sentido para vocês? Só que no momento em que eu sou esse ser absoluto, nesse momento eu passo a ser a verdade absoluta. Vocês estão comigo ou não? O que eu estou dizendo para vocês é uma frase de São Tomás de Aquino. Ele diz o seguinte: a verdade é... Não, na verdade não é assim. Ele diz assim, ó, a verdade existe. Porque se a verdade não existe verdade, é uma verdade. Vocês entendem que verdade não pode não ser? Entendam. Roubaram de mim, de você, essa asa. A verdade. A verdade. Eu vejo muitos irmãos que o demônio não se incomoda nem um pouquinho com a prática de espiritualidade dos irmãos. Nem um pouquinho. Está lá, ó, rezando, reza o texto, vai para a missa, se confessa. Por quê? Porque está com a asa só, papai. Não sou eu que está dizendo, é João Paulo II. No dia a dia, ele está totalmente roubado por essa mentira de que a verdade é relativa. Como é que você pode afirmar, professor, que isso é uma mentira? A verdade é relativa. Isso é uma verdade absoluta? Se eu acredito que a verdade é relativa, quando eu afirmo a verdade é relativa, eu estou afirmando uma verdade absoluta. Vocês entendem que não tem lógica? Mas, meu amigo, se a grama é verde, ela não é azul. Aí a gente fica numa confusão. Aí no meio dessa confusão vem um semeador, joga a semente. E o que é que acontece com a semente? O demônio passa ali e leva. Está na beira do caminho. Não conhece a verdade. Acha que a verdade não existe, ela é relativa. Vejam, não é isso que vai me salvar, nem te salvar. Quem salva é a graça. Agora, se minha natureza atrapalhar menos, se minha natureza atrapalhar um pouquinho menos, hoje, Senhor, vou te atrapalhar menos do que ontem.
que você acha que vai acontecer? Tá fazendo sentido, pessoal? Então, ó, de novo, volta. Duas coisas. Duas. O pássaro voa com duas asas. Para alcançar a verdade, duas asas. Quais são as duas asas? A fé e a razão. E segunda coisa, nós usamos a fé e a razão para nos elevar na contemplação da verdade. E a verdade existe. Porque se a verdade não existisse, a verdade não existe, seria a verdade. Verdade é uma coisa que não pode não ser. A verdade é. Qualquer coisa que sai disso, está saindo de uma lógica, fica uma loucura, isso foi coisa que os modernos inventaram. Tudo bem? Explica aí para a pessoa do seu lado, vai lá. E aí, quem gostaria de compartilhar? Está fazendo sentido ou não? Quero ouvir vocês um pouquinho, senão eu fico professorando aqui. E aí o Marcelo, sobre esses dois pontos, estamos construindo os bloquinhos.